Senhor, nós te louvamos nessa manhã. Pedimos, Senhor, pelas tuas misericórdias, pela tua graça, Senhor, que o Senhor nos assista nesse momento, para que a tua palavra, Senhor, possa fazer a obra que ela tem o poder para fazer nas nossas vidas, e que ela possa transformar o nosso ser, o nosso coração, para que em nós se ache somente a ti, Senhor, para que possamos ser instrumentos nas tuas mãos, sermos usados por ti, Senhor, não porque tenhamos em nós algum poder, mas porque o Senhor é suficiente para agradar o coração do Pai. Faça isso, Senhor, nessa manhã, e fale aos nossos corações. Amém. Nós vamos dar continuidade, irmãos, ao nosso estudo dos evangelhos. O irmão Zé compartilhou na última mensagem a respeito dos primeiros seguidores ou dos primeiros discípulos que iniciaram seguindo o Senhor após a sua revelação, após a sua tentação e o seu batismo, né, no Jordão. E a gente vai dar mais um passinho hoje, abordando um episódio que está registrado só no Evangelho de João, né? O Evangelho de João tem algumas peculiaridades, e uma das coisas então que aparece no Evangelho de João é aquele acontecimento que muitos conhecem, que a gente conhece como o casamento de Caná, né? E que ele é comentado porque ele é considerado o primeiro, não só considerado, né, mas é o primeiro milagre que Jesus faz logo quando ele começa o seu ministério. Então, até então, Jesus era alguém desconhecido, né, pela grande massa de pessoas ali. E Jesus então sai lá das cercanias do Rio Jordão e sobe até a sua região natal, né? E ele está lá em Caná, na Galileia, onde ele participa então de um casamento, de uma festa de casamento. Isso está relatado então no Evangelho de João, capítulo 2, verso 1 até o 11, que a gente vai ler bem rapidamente aqui para a gente. Acho que todos nós conhecemos, mas principalmente para aqueles que não conhecem, né? Então, o Evangelho de João, capítulo 2, do verso 1 até o 11, diz o seguinte: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Só para efeito de esclarecimento aqui, essas talhas, né, de pedra, elas cabiam algo em torno de 80 a 120 litros cada uma delas. Então tinham 6, né? Mais ou menos aí, se a gente pegar na média 100 litros cada uma, nós tínhamos um total de 600 litros, juntando essas 6 talhas, né? Então Jesus fala para os servos pegarem aquelas 6 talhas, né? Verso 7, Jesus lhes disse: enchei d'água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os servos que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse:
Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então esse é o episódio, né? Aqui no Evangelho de João, ele chama todos os milagres de Jesus como sinais, né? Então o verso 11 aqui diz isso, né? Com este deu Jesus princípio a seus sinais, né? Que são os milagres. Então esse texto que a gente vai estar considerando nessa manhã, e tem o título então de Quando o Vinho Acaba. Ele foi então o primeiro milagre ou sinal feito por Jesus, né? Então nós vamos considerar 3 tópicos, né? A segunda coisa que a gente vai tentar fazer hoje é compreender o significado disso, né? E tentar fazer uma aplicação para os nossos dias, porque os evangelhos, eles são considerados livros históricos, né? Porque eles contam a história do nosso Senhor, né? Eles cobrem um período de aproximadamente 3 anos e meio da vida do Senhor, né? Um pouco mais se a gente se estender, né? Se estender desde o seu nascimento, né? Mas talvez o ponto principal, embora seja importante, não seja nós conhecermos os registros históricos ou entendermos os acontecimentos que eles são descritos nos evangelhos, né? Mas talvez muito mais do que sabermos a história, né, é interagirmos com ela e principalmente aplicarmos isso na nossa vida, né? Então por isso que a gente pretende entender um pouco mais, né, o que isso pode significar e como aplicar isso na nossa vida, né? E é por isso talvez que João chama os milagres de sinais, porque um sinal... Deixa eu só passar aqui para frente. Um sinal, ele serve para transmitir uma mensagem. Então vamos pegar, por exemplo, um sinal de trânsito, né? Quando a gente está trafegando numa rua ou numa rodovia, existem os sinais de trânsito que a gente, ao olhar para eles, nós entendemos uma mensagem que ele quer passar, né? Olha, reduza a velocidade, ou tem lombada à frente, tem uma curva, ele antecipa, mas o sinal em si mesmo, ele não quer dizer muita coisa, né? O importante é a mensagem que ele transmite. Então, um sinal serve para transmitir uma mensagem. Ou seja, os milagres do Senhor Jesus servem para transmitir alguma coisa. Os milagres são importantes em si, são, mas ele traz uma mensagem. Talvez se eu pegar o milagre em si e não pegar a mensagem, eu perco muita coisa, né? Então João, no seu evangelho, ele usa os sinais, né, para transmitir algo a respeito da pessoa e da obra de Jesus. Se nós não conseguirmos enxergar Jesus em cada milagre, em cada sinal, né, de novo, esse milagre, esse sinal, ele perde grande parte da sua força na nossa vida. E o objetivo então dos sinais é nos revelar quem é Jesus. Então, nesse texto que nós lemos, eu queria considerar 4 elementos. A gente poderia considerar mais ou menos, mas foram esses que eu pretendo estar compartilhando com os irmãos, né? Esses 4 elementos, né? Era uma festa de casamento, né? O ambiente onde Jesus estava, onde ocorreu isso daí, foi uma festa de casamento. Na festa de casamento tinha vinho, tinha também água, e ocorreu então o sinal em si, que foi a transformação da água, né? E tentando entender um pouco mais, né? Porque a gente pode ficar, irmãos, nessa esfera e falar, puxa vida, que lição que eu aprendo, né? Uma lição simples que a gente pode falar, puxa, Jesus, ele é poderoso, ele faz milagre, ele atende a minha necessidade. Então estava lá um jovem casal na sua festa de casamento, e de repente ele se viu numa situação que acabou o vinho. E aí Jesus vem e resolve o problema daquele jovem casal, e a festa acaba normalmente, tranquilo, beleza.
legal, quando eu precisar de alguma coisa, Jesus, eu vou para lá, peço para ele resolve o meu problema e acabou. Essa é a minha, eu posso fazer essa leitura. E ela não é errada, né? Aconteceu isso, né? Mas o sinal pode querer me indicar mais do que isso, né? Então, eu queria convidar, né, os irmãos que estão aqui, principalmente aqueles que podem nos ouvir, né, pelas mídias, né, que vamos tentar ir um pouco mais fundo do que isso, né? Não vamos enxergar Jesus só como uma pessoa ou como um Deus que resolve os meus problemas, né? Então, o que esses elementos podem significar para a minha vida, para a nossa vida hoje, tá? Então, a gente vai tentar passar por esses 4 pontos. Primeiro, então, o casamento, que era o ambiente onde Jesus estava, né? E tem uma coisa interessante, irmãos. A Bíblia, ela começa com um casamento. E ela termina com um casamento. Nós acabamos de estudar o livro de Apocalipse, né? Nós já estudamos Gênesis, né? E a gente vê no começo do livro de Gênesis, logo no comecinho, um casamento. Deus cria um casal, Adão e Eva. E esse casal, né, o Senhor fala, olha, multipliquem-se, sejam fecundos, né, e encham a terra. Então, primeiro casamento do começo da Bíblia foi o casamento de Adão e Eva. No final da Bíblia tem um outro casamento. E a gente vê lá no finalzinho do livro de Apocalipse que existe um noivo e que ele quer desposar a sua noiva, né? E a gente sabe então que esse casamento ele é entre Jesus Cristo e a sua igreja. Então, irmãos, é significativo que nós temos um casamento no começo da Bíblia, um casamento no final da Bíblia. Casamento é uma coisa importante na Bíblia, né? E o primeiro milagre que o Senhor faz, Ele o faz num casamento, né? Então, só para chamar a nossa atenção, né? E digamos assim, só para pegar um texto no meio da Bíblia, né, que Paulo fala então em Efésios 5:32, que ele está discorrendo ali de um casamento, deixará pois o pai e a mãe, se unirá à mulher, se tornarão ambos uma só carne e tal, mas lá no final ele chega e fala, grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, mais uma vez aqui tem Paulo falando de um casamento, né, casamento de pessoas, de homens e mulheres, mas que ele fala, olha, esse casamento que a gente está falando aqui, ele não é a realidade. Esse mistério de todo o universo é o casamento de Cristo e a igreja. É por isso que eu me refiro a Cristo e a igreja, porque o real casamento é entre Cristo e a igreja. Então, uma pequena lembrança para nós aqui. Há um único e real casamento sendo preparado em todo o universo. Nós podemos dizer que a história de toda a Bíblia é a história da preparação de um grande casamento que vai ser realizado um dia aqui entre Cristo e a sua igreja. Então, quando a gente fala de casamento, nós podemos, de uma certa forma, nos lembrar que nós estamos no meio de um processo. Okay? Então, casamento, ele indica alguma coisa, né? E como a gente viu no texto de Efésios, né, todos os demais casamentos, então só um ponto aqui, né? Existe um único e real casamento, que é esse que a Bíblia se refere como o casamento entre Cristo e a sua igreja. E os demais casamentos são uma sombra do verdadeiro casamento, né? Então, não existe casamento real fora do casamento entre Cristo e a igreja. Então vamos dar mais um passinho, né? De uma certa forma, então, o que esse casamento em Caná poderia significar, né? A gente pode também falar que a vida de um homem, quando eu falo homem e mulher, tá, por favor, homem ou mulher não é a mesma coisa, mas o homem no geral, a gente pode falar que tem aquela brincadeira, né? O homem nasce, cresce, fica bobo, casa, tem filhos, depois morre, né? Não é bem assim, não. Depois a Luísa vai bater em mim em casa.
Mas de certa forma, irmãos, nós podemos dizer que a vida humana, ela se resume nisso. O homem, ele nasce, ele cresce, se desenvolve. Normalmente casa, né? Nem todos casam, mas normalmente espera-se que ele se case, tem filhos e morre. E é importante que ele se case, que ele tenha filhos, porque se não houvesse casamento, se não houvesse filhos, a humanidade não existiria hoje, né? Então faz parte, nós precisamos nos casar, precisamos ter filhos para que tenha continuidade, né? Então, de uma certa forma, o resumo da vida humana a gente pode dizer que é um casamento, né? Assim, dentro de toda a vida humana, talvez o ponto importante e principal seja casar-se, né? Então a minha primeira proposta é que esse casamento lá de Caná não era simplesmente uma festa de casamento, mas vamos considerar que aquilo era o resumo da vida humana, tá? Então, se a gente for só esse texto de Lucas 17, verso 27 e 28, né, fala então que comiam, falando das pessoas, né, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Então, tudo isso que as pessoas fazem no seu dia a dia, fazem ao longo das suas vidas, né? De uma certa forma a gente pode falar que, resumidamente, né, estão representados naquela festa de casamento que estava acontecendo em Caná. Então não olhem para esse episódio simplesmente como uma festa de casamento, mas podemos olhar para isso como a vida humana de cada um de nós. E de uma forma mais ampla ainda, nós podemos olhar para isso como a história de toda a humanidade. Porque é isso que o homem tem feito desde que ele existe. E ele vai continuar fazendo isso até o final da sua existência. A humanidade, ela nasce, cresce, tem educação, né, se multiplica e depois morre. Tá? Então essa festa pode representar o resumo de toda a vida de uma pessoa, incluindo o seu crescimento, a sua educação, o seu trabalho, sua busca por prazer, por felicidade, por realizações, né? E como eu falei, não só de uma pessoa individualmente, mas a gente pode olhar para isso também como a história de toda a humanidade, com as suas realizações, com os seus empreendimentos, com as suas tecnologias, com os seus avanços, mas também com as suas desventuras, né? Então, só ampliar um pouquinho mais o significado, ou um possível significado, para essa festa de casamento. Ok? E o vinho? O vinho pode ser entendido como o principal componente da festa, porque o vinho era o elemento que traz alegria e prazer aos noivos e aos seus convidados, né? Então, vamos imaginar, casamento sem vinho, né? Principalmente para aquela época, né? Tem graça, né? Vou para o casamento lá e depois não tem vinho, a gente vai fazer o que lá? E os casamentos daquela época não eram como os casamentos dos nossos dias, né? Principalmente no contexto judaico, as festas de casamento, elas duravam dias. Não era só um dia, não era só um período, né? Elas iam, né, um dia, 2 dias, 3 dias, não sei, talvez até mais, dependendo, acho que da importância ou de quanto tinha a pessoa também, né? Mas então a gente pode dizer que o vinho ele tem esse significado na Bíblia, né? O vinho tem um significado de prazer, de alegria, de gozo, né? E esse momento então, os noivos e os convidados, eles se confraternizam, eles se alegram, que é uma coisa mais gostosa do que em festa de casamento, né? A gente vai, a gente se diverte, a gente revê amigos, a gente conversa, né? E o vinho então, de uma certa forma a gente pode dizer que o vinho representa todo o casamento, né? Então tem mais essa questão desse contexto, né, do vinho, a importância do vinho, né, nesse contexto. E a gente pode então, voltando lá para nossa conceituação, né,
o vinho na vida humana, né, é talvez o principal motor que impulsiona as pessoas a viverem, é a busca por alegria, né? Fala, puxa, todo mundo quer ser feliz, a busca pela felicidade, a busca pelo prazer. Algumas pessoas falam, não, tudo eu faço por prazer. Talvez a gente não fale, mas faz e busca, né? Então, essa busca, ela passa a ser o objetivo final da nossa vida. O objetivo final de todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter prazer, todo mundo quer se sentir realizado, né? Todo mundo quer um monte de coisa, né? Então, o vinho pode ser entendido um pouco, né, dessa forma. Mas chega um momento que o vinho acaba. Então, não sei se os irmãos estão percebendo, né? Não estou falando só da situação que está acontecendo ali nesse momento, né? Do vinho físico que está acabando, né? Mas dentro de todo esse aspecto, chega um momento que o vinho acaba. E quando isso acontece, voltando então, se o casamento é a nossa vida, você já teve um momento do vinho acabar na sua vida? Já passou por momentos que a gente percebe que nós somos finitos, que nós somos limitados, talvez que muitas coisas não fazem sentido na nossa vida, que a gente sente que falta alguma coisa. E eu vou dizer eu escrevi isso aqui porque eu passei por isso, né? Teve momentos na minha vida, e já faz muito tempo, né, em que eu comecei a falar, puxa, qual é o sentido da minha vida? Por que eu estou aqui? Parece que falta alguma coisa, está faltando uma pecinha nesse quebra-cabeça da minha vida, e parece que eu não descobri ainda, né? Eu estou me sentindo meio que vazio, tem um buraco aqui dentro, e eu não sei explicar, mas o que eu sinto é que realmente parece que há alguma coisa, né? Ou então, talvez alguns possam sentir isso no final da sua vida. Recentemente a gente perdeu uma tia nossa, e que é um momento de sentir-se finito, limitado, impotente. É quando a gente se depara com a morte. Talvez nós tenhamos vivido uma vida cheia de realizações, cheia de sucesso, cheia de conhecimento, cheia de alegria, de momentos de prazer, mas chega um tempo em que o vinho acaba. A saúde que eu tinha já não é mais a mesma. A fama que eu tinha, já não tenho mais. Eu nem mesmo consigo andar mais pelas minhas próprias pernas. Às vezes eu sou colocado numa cadeira de rodas. Existe um momento que o vinho acaba. E eu queria falar que, assim, isso não acontece só conosco, né? Salomão, ele teve essa percepção, e isso está escrito lá em Eclesiastes, capítulo 1, verso 2 a 9, eu vou ler também aqui. Então, Eclesiastes foi escrito por Salomão, que é considerado um dos homens mais sábios, né? E Salomão foi rei. Não foi um reizinho. Ele foi um rei que teve condição de conhecer muitas coisas, né? Ele teve o que quis. Salomão não tinha falta de nada, né? Mas chega mais para o final da vida dele, ele fala o seguinte: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, com se afadiga debaixo do sol?
Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. Que diferença que eu faço nesse negócio, hein? O sol nasce, o sol vai, põe, o tempo passa, a terra permanece a mesma, só eu que estou ficando velho, né? O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus círculos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Olha só, né? A gente não para pensar nessas coisas, né? Falar, não, fica pensando nisso, não, que você vai ficar doido, né? Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Então esse é um diagnóstico feito por Salomão, né? Que parou para pensar, para observar, né? E de certa forma, né? Talvez não nessa intensidade, mas alguns que param para pensar um pouquinho, pode ser que eles cheguem a uma conclusão ou essa percepção, né? E o vinho acabou, tá? Então a gente percebe que, na verdade, o nosso vinho, ele não passa de uma água sem graça. Porque aquilo que a gente tanto busca, aquilo que a gente tanto quer, aquilo que a gente tanto espera, muitas vezes quando nós o alcançamos, parece que a gente toca numa bolha de sabão e ela estoura e fala, e agora, o que eu faço com isso? Eu parto por uma outra, e parto por uma outra, e parto por uma outra. Então, na verdade, aquele vinho que eu botava tanta fé que esse vinho, na verdade, é uma água que não tem gosto, não tem sabor, né? Então, vamos falar da água. A gente já começou a falar da água, né? O significado da água. A água, então, neste caso, tá? Não na Bíblia toda, mas a água, nesse caso, ela representa, ou pode representar, a nossa vida desconectada de Deus. Então essa demonstração, essa fala de Salomão aqui, ela retrata muito bem, ou pode retratar muito bem, a vida de uma pessoa que não conhece a Deus, que não tem em Deus a sua realidade. Porque essas duas pessoas são completamente diferentes, né? E a água, então, nesse contexto, ela representa a nossa vida desconectada de Deus, a qual recebemos de Adão. É aquela vida biológica que nós recebemos de Adão, né? Eu não vou entrar na questão do pecado agora, né? Não é a intenção dessa mensagem, né? Pecado a gente já falou, uma outra situação. Mas recebemos uma vida física, uma vida biológica que se desenvolveu em toda essa população que e toda essa história da humanidade que nós já sabemos e que nós vivemos dentro dela, né? Essa água, ela se mostra incolor, sem sabor e servindo somente para limpar o exterior das pessoas. Porque se a gente vê que no texto fala que Jesus pede para pegar umas talhas, e ali o texto também diz que aquelas talhas eram utilizadas para a purificação. Então, o contexto disso é que naquela época não existiam ruas pavimentadas, né? E as pessoas, quando transitavam, não usavam sapato fechado como a gente, normalmente elas andavam de sandália, eu nem sei se tinha sapato naquele tempo, né? Andavam de sandália aberta, andando numa rua empoeirada, né? E quando chegava na casa de alguém, né? Estava com o pé sujo, né? Porque vocês já devem ter andado de sandália em cima de poeira, né? O suor do pé vai ficando suado, aí cai uma poeirinha, vira aquela lambreca, né?
Sem falar talvez do mau cheiro e tal. Então, quando as pessoas chegavam na casa de alguém, a primeira coisa que acontecia era, os ricos tinham lá um servo, né, que ao receber o convidado, o visitante, o papel dele era pegar a água com uma toalha e limpar o pé da visita, né? E a pessoa então se sentia bem, né? Imagina você com o pé todo melecado, suado, cheio de poeira. Que coisa boa é ser lavado os seus pés. E aquelas talhas de água serviam para isso, era para purificar, para limpar a sujeira do pé, para limpar, né? Um episódio interessante também é quando Jesus estava lá na ceia junto com seus discípulos, e Jesus ele toma o lugar daquele servo, né? Alguns falam, Jesus deu um jeito de sumir com o servo ali e fala, bom, os discípulos chegaram lá, cada um com o seu pezão bonito, né? E sentados à mesa, e talvez um olhava para o outro assim, pô, cadê aquela serva ou o servo que ia limpar nosso pé? Não está aí. Jesus pega a toalha, se cinge e vai lá lavar os pés dos seus discípulos, né? E o Pedrão lá fala, Senhor, o senhor não vai lavar meu pé não, né? Imagina, Senhor, eu vou deixar o senhor lavar meu pé? O senhor falou, ô Pedro, se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Falou, não, senhor, então lava, sim, lava. Mas lava eu inteiro já então, né? Falou, não, ô Pedro, você lavou o pé, tá bom, né? Não precisa lavar tudo não, né? Mas então, fecha parênteses, né? Essa água, né, que foi usada, não foi a água da lavagem, tá? Porque fala que as talhas estavam vazias. Muito provavelmente, todos os convidados já estavam na festa, a água foi utilizada, então 600 litros de água, imagina, devia ter bastante gente nesse casamento, né? Mas o Senhor então fala, enche de água, e a gente viu, né? Essa água então, né, ela é uma representação, irmãos, do nosso melhor, daquilo que nós podemos produzir por nós mesmos, daquilo que podemos considerar como a nossa sabedoria, a nossa inteligência, as nossas realizações, ou mesmo a minha felicidade, o meu prazer. Isso é o que nós conseguimos produzir, a nossa água. E Jesus então nessa situação ele se manifesta, né, transformando a água em vinho. Então esse foi o sinal de Jesus. Ele mandou encher de água, e depois ele pediu para os serventes lá pegar uma canequinha, um copo, sei lá, levou lá para o mestre Sala, ele provou e falou, puxa, mas uma coisa estranha aqui, porque normalmente os noivos eles servem primeiro o bom vinho, depois que o pessoal já encheu a cara, eles servem lá aquele de pior qualidade, porque já estão mais ou menos alegres demais, né? Não vão perceber a diferença, né? Mas falou, olha, você fez o contrário, você guardou o melhor vinho para o final, né? E o sinal então, irmãos, foi transformação de água em vinho. E isso é espetacular, né? Mas eu estava vendo o seguinte, eu ouvi um irmão dizer uma vez, né? Um milagre a gente considera que é um milagre quando é algo que, cara, é uma coisa sobrenatural que aconteceu. Não existe na natureza um negócio desse, né? Mas pensando bem, irmãos, como é que se produz vinho? Ô Zé, como que produz vinho, Zé? Não, desde o começo. O que é a primeira coisa que você teve que fazer quando você pensou em fazer vinho? Fazer um buraco no chão, adubar, colocar a muda, antes de colocar... Muda de? Enxertar, fazer o... Muda do que você plantou lá, Zé? Tem uma sequência grande até chegar no vinho. Videira, né? A videira fica... Tem jeito de fazer vinho de jaqueira? Não, né? Então, primeira coisa, para fazer vinho, nós precisamos de uma videira, né? E João 15:1 Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. Depois do Zé fazer o buraco, colocar uma videira, né, uma muda, teve que fazer enxerto, ela já vem enxertada, ele tem que adubar, tem que jogar água, ela tem que crescer, né, demora no mínimo 2 anos para produzir os primeiros cachinhos pequenininhos. Às vezes a primeira carga é muito ruinzinha, né? E chega um tempo então que aquela videira dá os seus cachos, aí tem que esperar amadurecer, tem que ir lá colher as uvas, né?
Aí depois das uvas colhidas, tem que pegar, moer, espremer, né? Do jeito passado eles colocavam lá num lagar e ficava pisando, né? Para extrair o suco. E depois coloca para fermentar, né? Eu não sou, o Zé conhece bem, isso eu não conheço muito bem não. Mas o jeito natural de se fazer vinho é esse, né? Resumidamente, né? Se você tiver um lugar para plantar a videira e tiver os apetrechos para fazer, depois de um tempo, você vai ter vinho, né? Então, de uma certa forma, irmãos, o sinal de Jesus aqui, o grande milagre foi ele fazer isso assim, ó. Tinha água, né? Então a videira precisa de água, né? Sem água não tem jeito de produzir, né? O Senhor fez assim, ó. Ele já plantou a uva, ele já regou, ele já cresceu, já moeu tudo. Pronto, tá aqui o vinho, né? E se Jesus fala que ele é a videira verdadeira, o vinho da videira verdadeira é o verdadeiro vinho. O vinho da videira falsa é o vinho falso, que a gente pode chamar de água, nesse sentido aqui, né? Então, o que a gente pode ver aqui, irmãos? Nós sabemos que o Senhor, ele fala, eu sou a videira verdadeira, e que ele está apontando então para si mesmo. Então, como que a gente vê Jesus aqui? Jesus é aquele que foi feito homem, que era Deus como Deus, se encarnou como homem, viveu nessa terra, foi espremido. Nós cantamos hoje, né? Ele foi partido, ele foi crucificado. Nós celebramos isso todo domingo. O Senhor deu a sua vida, ele derramou a sua vida por cada um de nós, para que nós pudéssemos ter o vinho verdadeiro na nossa festa de casamento. Então, o próprio Jesus foi oferecido na cruz por nós, para que tenhamos o real sentido da vida, o real sentido do prazer, a alegria que é real e verdadeira, e que sejam duradouros. Porque esse vinho aqui não acaba. De uma certa forma, aqueles 600, imaginem 600 litros de vinho. Eu acho que eu nunca participei de um casamento que tivesse tanto vinho assim, né? 600 litros de vinho é vinho bastante, né? Mas esse vinho, que é o Senhor, ele nunca acaba. O vinho que nós produzimos, o nosso esforço, um dia ele acaba. Então, o que eu queria chamar a atenção é que existe um vinho verdadeiro que dá sentido à nossa vida individualmente, mas também que é o sentido de todo o universo, e que é a razão pela qual nós fomos criados. E ele é aquele que dá sentido a todas as coisas, e nós só temos isso porque, embora o texto não mostre, para se ter o vinho, existe um processo pelo qual Jesus passou para produzir a partir disso um vinho que é para nos alegrar e para nos colocar na realidade do casamento e na realidade da alegria e do prazer. E vamos partir para a aplicação, pensando de novo que a festa do casamento é a nossa vida. Ainda bem que Jesus estava lá, ele foi convidado também, né? Estava lá Maria, estava lá Jesus e os seus discípulos. Jesus foi convidado. Então, primeira pergunta: na tua festa de casamento, Jesus é convidado ou não? Se você não convidou Jesus, se ele não participa da sua vida, você pode achar o que você quiser. Você pode buscar aquilo que você quiser. O que você vai ter no máximo são talhas de água. E você pode até achar que você está no máximo do máximo, né?
Mas um dia esse vinho vai acabar. Esse vinho que você pensa que tem significado, ele não tem. E a gente espera que não seja tarde demais quando você perceber isso. Então, você já convidou Jesus para fazer parte da tua vida? Você trouxe ele para o teu casamento? Né? E é lógico que estou falando para aqueles que não estão aqui. Né? Um outro ponto é que, se você convidou, legal, já é um ponto de partida. Agora, você convidou e quanto que você conhece esse Senhor? A impressão que eu tenho é que o noivo ou a noiva, eles não deviam ter muita intimidade com Jesus não, né? Tanto é que, porque assim, a notícia parece que chegou primeiro no ouvido de Maria, né? E não foi o noivo ou a noiva que foi lá falar com Jesus, foi Maria que foi falar com Jesus. Então, acho que eles não tinham liberdade com o Senhor e talvez eles não tinham nem ideia de quem era Jesus, né? Estamos convidando lá Maria e os seus filhos. No meio dos seus filhos veio Jesus também, né? Não sei, só estou aqui conjecturando, né? Mas se porventura você já convidou Jesus, você já falou, não, eu tenho consciência de Deus, eu já ouvi falar de Deus, mas o quanto de intimidade que você tem com esse Senhor? Você o conhece suficientemente? Você já gastou tempo com Ele? Você já ouviu a sua voz? Você já conversou com Ele? Né? Ou você vai até esse Senhor só quando você tem dificuldade? Né? Qual o nível de relacionamento que você tem com Ele? Ele é seu convidado? É que nem aquele convidado que alguns falam, né? Que tem convidados da minha casa que a hora que ele chega eu deixo ele lá na sala, né? Não levo para a cozinha, não levo para o banheiro. Não, banheiro quando ele precisa vai, né? Mas não levo para o meu quarto não, né? Porque o meu quarto é para os íntimos, né? Qual o nível de intimidade eu tenho com esse Jesus? Ele é meu convidado, ele é meu amigo. E um pouquinho mais para frente também a gente vai ver nos evangelhos que João Batista, né, quando ele foi lá inquirido tal, a respeito de Jesus, e ele fala, não, quem tem o noivo, não, quem tem a noiva é o noivo, né? E o noivo, quando está presente, né, o amigo do noivo fica contente, né, e essa alegria já se cumpriu em mim. Então João Batista fala, eu sou amigo do noivo, eu não sou o noivo. A gente pode falar, não, Jesus, além de ser meu convidado, ele é meu amigo, né? Não, com amigo nós abrimos o nosso coração. Com amigo a gente conversa, com amigo a gente chora, com amigo a gente se alegra, né? Ele faz parte da minha vida. Mas tem mais um grau. Mas Jesus, ele não quer ser só o seu convidado, ele não quer ser só o seu amigo, mas mais do que isso, ele quer ser o seu noivo. Então vamos trocar as bolas aqui nesse casamento. Na verdade, né, na realidade, o que Jesus quer é que todos nós sejamos a sua noiva. Será que a melhor coisa que pode ter na nossa vida é nós sermos a noiva do noivo? Porque o noivo é o rei do universo. O noivo é aquele que me criou, que conhece cada pensamento da minha mente, cada desejo do meu coração, cada dificuldade que eu tenho. E se Ele é o meu noivo, eu tenho o máximo de intimidade com Ele. Ele é o meu provedor, Ele é aquele que cuida de mim, é o que me consola, é o que me dá força. Então, quanto que você conhece de Jesus? Ele é tudo isso. E Ele está esperando para que aqueles que têm sede o busquem e o descubram e provem que Ele é a própria vida. Ele é a razão da tua vida. E você só existe e respira porque Ele é misericordioso e te ama, e Ele quer ser o seu noivo. E isso, irmãos, não serve só para os incrédulos.
serve também para nós. Porque talvez nós tenhamos vivido não só uma vida natural agora, mas uma vida espiritual. Que nós olhamos para ela e às vezes nós não estamos satisfeitos com ela. E nós talvez não tenhamos o prazer que nós deveríamos ou que nós gostaríamos de ter. E talvez isso seja porque Jesus ainda é meu convidado. Ele ainda não é o meu noivo. Ele não é aquele que eu levei para todos os cantos da minha vida e que eu deixei perscrutar o meu coração. Eu não deixei sondar o meu coração. Não dei a Ele o espaço e a oportunidade para Ele ser o Senhor da minha vida. E não o transformei no meu noivo. Eu ainda o conheço de ouvir falar. Ou eu sou só o seu amigo. Embora ser amigo já é muito bom, né? Então, especificamente para aqueles que ainda não conhecem o Senhor, né? Se às vezes, alguma vez você já se sentiu correndo atrás do vento, se você já sentiu assim, é porque você está tocando na falta de realidade da tua vida. E o caminho é: traga Jesus para a sua vida. Convida Jesus para vir na tua festa de casamento. Antes que o vinho acabe. Tarde demais. Quando você perceber que o vinho acabou e você tiver tempo de voltar-se ao Senhor e ter uma experiência com Ele e trazê-lo para dentro da tua vida, isso é sinal que ainda é tempo. Mas isso pode acontecer numa fase da tua vida que talvez possa ser tarde demais, porque Jesus falou que um dia Ele volta para acertar as suas contas. E aí pode chegar um dia que não vai ser mais possível ter esse Jesus como seu noivo. Um dia o seu vinho vai acabar. Então Jesus, Ele é o vinho, aquele vinho do final, né? É aquele que nos preenche. É aquele que faz com que, mesmo que nós tenhamos as mais difíceis provações na nossa vida, nós estamos em paz. O Salmo fala aqui: mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Então a nossa alegria, o nosso prazer, a nossa paz, a nossa tranquilidade não mais dependem das coisas que estão fora de nós, mas ela depende de um Senhor que está dentro de nós e que é a realidade de todas as coisas, que me ama o máximo possível a ponto de dar a sua vida por mim e que me deseja como noiva, como amada, e que Ele está esperando um dia em que nós vamos ser desposados por Ele. Então, essa é a realidade de todo aquele que tem esse relacionamento com Jesus. Então, esse sinal do Senhor, esse primeiro sinal do Senhor lá em Caná da Galileia, né, neste casamento, eu entendo que essa é uma possível, né, talvez, logicamente, existem muito mais formas de nós apresentarmos isso, mas eu queria nessa manhã ter esses dois pontos, né? Primeiro, falar para aqueles que ainda não conhecem o Senhor, tudo isso, né? E mesmo para nós que já conhecemos o Senhor, né? Existe um manancial de desfrute e de relacionamento com Jesus que nós podemos ter, e que primeiramente nós não olhamos para a nossa necessidade, aquilo que eu preciso, mas sermos despertados que esse Senhor Jesus,
Ele mesmo nos quer. E Ele tem anseio pela nossa vida. Ele tem anseio pela comunhão conosco. E Ele nos busca. Ele está buscando a cada um de nós. Cada dia, cada manhã. E que nós então possamos ter esse Senhor como nosso noivo na nossa vida de casamento. Se você não convidou, convide-o. Diga para esse Senhor que você quer conhecê-lo. Ou se você já o conhece, diga para ele: Senhor, eu quero ir mais fundo nesse relacionamento, no qual o Senhor é o meu noivo, é aquele que eu amo, e eu tenho certeza que tu és aquele que me ama, e eu sou teu, e tu és meu, e que a tua vontade seja feita na minha vida, para que o teu coração agora se alegre, porque a tua alegria é a minha alegria. Amém?